Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho com água ou uma garrafa para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Irandi, que fará a leitura de harmonização e prece inicial, do livro da Esperança, Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier, Moeda e Trabalho. Boa noite a todos. Então, Emmanuel vai nos trazer esta bela mensagem, Moeda e Trabalho. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Jesus, Mateus capítulo 25, versículo 14. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem, senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 10. E diz Emmanuel: se muitos corações jazem petrificados na terra, em azinhavre de sovinice, fujamos de atribuir ao dinheiro semelhantes calamidades. Condenar a fortuna pelos desastres da avareza seria o mesmo que espancar o automóvel pelos abusos do motorista. O fogo é companheiro do homem desde a aurora da razão, e porque surjam de vez em vez incêndios arrasadores, ninguém reclamará do mundo o disparate de suprimir. Os anestésicos são preciosos auxiliares de socorro à saúde humana, mas se existem criaturas que fazem deles instrumentos do vício, ninguém rogará da ciência essa ou aquela medida que lhes objetive a destruição. A moeda, em qualquer forma, é agente neutro de trabalho pedindo instrução que a dirija. Dirás, provavelmente, que o dinheiro levantou os precipícios dourados da vida moderna, onde algumas inteligências se tresmalharam na loucura ou no crime, comprando inércia e arrependimento a peso de ouro. Contudo, é preciso lembrar as fábricas e instituições beneméricas que ele garante, ofertando salário digno a milhões de pessoas. É possível, acredites, que seja ele o responsável por alguns homens e mulheres de bolsa opulenta que espantam o tédio de país em país, à feição de doentes ilustres, exibindo extravagâncias na imprensa internacional. Entretanto, é forçoso reconhecer os milhões de cientistas e professores, indústrias e obreiros do progresso que a riqueza nobremente administrada sustenta em todas as direções. A divina providência suscita amor ao coração do homem e o homem substancializa a caridade, metamorfoseando o dinheiro em pão que extingue a fome. A eterna sabedoria inspira educação ao cérebro do homem e o homem ergue a escola, transfigurando o dinheiro em clarão espiritual que varre as trevas. Não censures a moeda, que será sempre alimento da evolução. Reflete nos benefícios que ela pode trazer. Ainda assim, para que lhe aprendas todo o valor, se queres fazer o bem, não exijas, por isso, o dinheiro que permanece na contabilidade moral dos outros. Mobiliza os recursos que a infinita bondade te situa retamente nas mãos e ainda hoje, nalgum recanto de viela perdida, ao ofertares um caldo reconfortante às mães infortunadas que o mundo esqueceu. Perceberás que o dinheiro convertido em cântico fraterno te fará te ouvir palavra de luz da própria em prece jubilosa. Deus te ampare e abençoe. Assim, queridos irmãos, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso divino mestre amigo, a espiritualidade amiga que nos auxilia neste evangelho, para que as luzes do que aqui for dito possa chegar a
cada coração, em cada lar que nos ouve, envolvendo-os nesta paz, neste carinho e neste amor que só o Cristo pode despender a cada um de nós. E então, Senhor Jesus, nos auxilia nesse trabalho, ficando conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Após essa belíssima mensagem e prece, estamos harmonizados e sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, vamos dar início à leitura e explanação do Evangelho. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Instrução dos Espíritos, itens 9 e 10, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Tudo que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem nas suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, que é então o que ele possui. Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Bom dia, Ana Maris. Gostaria de fazer um comentário sobre esse parágrafo do Evangelho. Eu tirei uma lição sobre a riqueza. Fui estudá-la para poder compreender o que o Evangelho quer nos dizer. E aí, o que nós aprendemos está no dicionário, né? O que a gente aprende primeiro está no dicionário, que a riqueza, ela é uma condição do que é rico. Ele quer dizer uma quantidade de dinheiro, posses, bem materiais, fortuna. Então, nós entendemos primeiro que a riqueza é isso. E aí o Evangelho vem nos dizer que existe sim essa riqueza, mas que qual a riqueza é a mais importante? Aí eu fiquei pensando, qual é essa outra riqueza? A riqueza significa apenas os bens materiais aqui na Terra, aqueles aos quais apenas utilizamos enquanto encarnados. Ter posses é ruim? Não, não é. Muitas vezes é necessário ter dinheiro, posses, para cumprirmos bem a nossa missão aqui na Terra. Mas muitas vezes também ela pode atrapalhar, cegar os nossos olhos. Deus, que é o Criador de tudo, nos empresta essas riquezas por algum motivo. Mas quando vamos embora, não a levamos conosco. Por quê? Porque não somos seres terrenos, somos seres espirituais. Esse tipo de riqueza material não serve para nada no mundo espiritual. Então, o que o Evangelho quer nos dizer sobre a riqueza? Uma vez eu li uma frase linda assim, que quem tem um amigo já é rico. Quem tem mais de um amigo verdadeiro, esse é milionário, ele tem um tesouro. A verdadeira riqueza, meus queridos irmãos e irmãs, são tudo aquilo que podemos levar daqui para o mundo espiritual. São os valores morais que adquirimos, os amigos que fazemos, a família que cuidamos, todo o bem que fazemos para alguém e todo o amor que podemos doar. Isso sim é a maior riqueza que podemos e pretendemos conquistar, pois essa riqueza jamais se esvai, ela é eterna, assim como nós. Ela pertence ao mundo espiritual e irá conosco aonde formos. Trabalhemos o suficiente para podermos viver sem que nada nos falte e nem a nossa família, mas também podemos ajudar o nosso próximo e, quem sabe, até o nosso inimigo. Mas, antes de tudo, trabalhem os valores morais, o respeito, a amizade, o amor e a caridade, porque sem essas virtudes,
jamais seremos ricos de verdade. Dina, eu já posso me sentir uma milionária, então, né? Que eu tenho vocês aí como meus amigos, né? Já tô bem. Fora o que eu tenho aqui, ó. Eu sou milionária. Com certeza, isso aí, Nádia. Mas olha só, eu quero falar também das qualidades morais, né? Um tema tão importante para o nosso desenvolvimento espiritual, né, gente? A qualidade moral é fundamental para o progresso espiritual de cada indivíduo. Temos a resignação, que é quando uma pessoa enfrenta uma doença grave, perda de um ente querido, está passando por um problema financeiro, uma dificuldade em família ou desempregado, e apesar da dor e do sofrimento, consegue manter a esperança, a fé e a confiança de que tudo faz parte de um plano maior, traçado pela espiritualidade. Também a compreensão dos nossos desafios aqui na Terra. Podemos listar várias qualidades morais que o ser humano necessita conquistar: honestidade, amor, humildade, benevolência, perdão, paciência, gratidão, dentre outras, que serão para quem adquirir a verdadeira propriedade. Eu tenho um exemplo muito bonito de devoção, paciência e amor. Nelson Mandela, um dos grandes nomes da história sul-africana, sendo um dos líderes da luta contra o apartheid, regime de segregação racial que existiu por décadas. O que quer dizer? Impôs a dominação da minoria branca e sobre os grupos pertencentes a outras etnias, composta em sua maioria por negros. No final da década de 1940, por sua militância, foi preso, permanecendo na cadeia por 27 anos. Graduou-se em Direito, atuando como advogado durante parte da sua vida. Depois que foi liberto da prisão, conduziu o processo de reconstrução da África do Sul, sendo eleito presidente do país em 1994. Por seu papel na luta contra o apartheid, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Lutou até o fim pelos negros sul-africanos. Não se revoltou pelo fato de o terem mantido preso por lutar pela liberdade do seu povo. Foi paciente e persistente. Durante a prisão, aprendeu a ser humilde e aguardar o momento de agir. E agiu com serenidade e humanidade, conseguindo o que desejava. Preencheu-se de qualidades boas e carregou consigo durante a vida, e com certeza que quando chegou na vida verdadeira, estava revestido dela, das qualidades morais ensinadas pelo Cristo. Linda história, né, gente? Ah, Nádia, temos tantas lindas histórias como essa do Nelson Mandela, não é mesmo? E nós precisamos dessas pessoas para nos auxiliar. Essas pessoas, nós podemos dizer que sim, elas são muito ricas, não é mesmo? Mas vamos dar continuidade. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca o menos agradável, quando ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem, à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra,
Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão. Que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Ondina, esse trecho do Evangelho é muito interessante, né? Porque ele compara essa transitoriedade que a gente vive como sendo nós viajantes, né? Então, quando a gente vem, a gente faz o checklist e faz um planejamento da nossa viagem. E quando a gente está aqui, a gente não lembra o que a gente fez, porém, a gente tem as escolhas para fazer, né? Então, nós somos viajantes. Se somos viajantes e estamos aqui nessa viagem, neste momento, então a gente tem que começar a pensar que esta viagem, neste momento, é a mais importante. E que a gente já viajou várias vezes. Mas toda vez que a gente vai viajar, a gente tem que fazer um checklist daquilo que a gente vai precisar. E esse evangelho vem nos mostrar sobre a importância da gente planejar o que é que a gente vai levar nessa mala. Se é bens materiais, ou como vocês já falaram de uma forma maravilhosa, ou se são bens espirituais, que, na verdade, a gente vai realmente confirmar nesse checklist quando a gente chegar novamente lá nessa outra estação. Tem uma frase linda de Emmanuel que diz assim: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por este motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Olha que interessante. Quando a gente pensa que cada encarnação é como se fosse atalho nas estradas da ascensão, então a gente tem que entender que somos viajantes com a transitoriedade e a gente vai a cada estação aprendendo novas coisas, ampliando o nosso conhecimento. Então, se a gente começa a se conscientizar que, de fato, estamos fazendo uma viagem e que esta é a mais importante porque estamos aqui, e com a doutrina de luz, e com tudo que o Cristo nos ensinou, a gente começa a entender que o nosso pensamento, as nossas atitudes, o que a gente escolhe nessa viagem, vai nos ajudar na próxima estação, então a gente começa a entender e dar valor a cada detalhe da viagem. Se entendemos que nesse momento a gente, em algumas turbulências, é como se a gente estivesse viajando de avião, não tem as turbulências, né? Aqueles momentos que ficam, né, o avião balançando um pouco. Se a gente começa a entender que nessa viagem que a gente está, essas turbulências também servem para que a gente possa amadurecer cada vez mais o que a gente já conheceu e a nossa fé, a gente começa a dar valor ainda mais à próxima decisão. E como vocês já disseram, todas as pessoas que nos cercam fazem parte dessa viagem. Então, isso é muito, muito importante e enriquecedor. Então, quais são as perguntas que a gente deve fazer? Será que o que eu estou escolhendo nessa viagem para colocar na minha mala é importante? Será que quando eu chegar na próxima estação, quando for fazer o checklist lá, será que eu estou levando aquilo que realmente necessita? Porque a gente sabe que quando a gente está nessa viagem, quando a gente parte para a verdadeira vida, a gente não vai levar nada material. Mas a gente vai levar, sim, tudo aquilo que a gente conquistou, e tudo aquilo que a gente aprendeu dos bens materiais, dos bens espirituais. Porque os bens materiais, a gente não vai levar. Somos espíritos imortais. Se somos espíritos imortais, a gente tem que entender que cada viagem, em cada momento, a gente precisa aprender e a gente vai cada vez mais ampliando esse conhecimento e aumentando cada vez mais a nossa fé. Então, para fechar essa reflexão que eu achei bem importante, tem uma mensagem linda que se chama Excesso,
de Emmanuel, psicografado por Chico, está no livro Palavras de Vida Eterna, que ele diz assim: tudo que está fora de ti representa o caminho que transitas. Agarra-se, pois, ao efêmero, mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo aqui ou alures em sublimação para a vida eterna. Então, vamos pensar o que é que a gente está colocando na nossa mala, né? Na nossa mala espiritual. Porque quando a gente chega lá, que for fazer o checklist, aí a gente vai ficar bem feliz. Nossa, valeu a pena, né? Isso é muito importante. Eu queria só, enquanto você estava falando, eu lembrei da minha mãe. Há muitos anos atrás, eu fiz uma viagem muito longe. Eu fui para a Austrália, sabe? E eu ganhei uma mala, gente, uma mala gigantesca. E coloquei tudo que você imaginar dentro daquela mala, porque eu ia ficar 6 meses, né? E eu só lembro da minha mãe: você não vai usar isso, você não vai usar isso, você não vai usar isso. Gente, eu levei tudo, fiquei com aquele malão gigante, não usei nada, só usei chinelo, porque eu estava numa cidade de praia e eu não andava de chinelo, mas lá eu só andei de chinelo. E eu só lembrava da minha mãe falando comigo o que eu ia usar, e eu não escutei. Então, eu acabei de comparar exatamente o que você está falando com ela. E é isso mesmo, né? Porque o que nós vamos usar quando chegarmos na vida espiritual, né? Nós vamos usar o nosso dinheiro ou nós vamos usar o que nós aprendemos aqui com o Evangelho, não é mesmo? Pois é, Ondina, é excelente seu exemplo. É muito, muito importante a gente pensar sobre isso. Então, vamos continuar a leitura do nosso Evangelho, porque ainda tem muitas reflexões importantes para a gente fazer. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde se esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, aonde serás tratado de acordo com os teus haveres. Essa mensagem é de Pascal, publicada em Genebra, 1860. Então, Socorro, eu quero falar sobre as qualidades que você leu aqui, e ela consta aqui nesse trecho que você acabou de nos mostrar. A Nádia falou sobre qualidades morais, né? E eu vou falar sobre o termo qualidade, que eu acho importante. Qualidade, o dicionário nos diz que é o grau de utilidade esperado ou adquirido de qualquer coisa, verificável através da forma e dos elementos constitutivos do mesmo e pelo resultado do seu uso. Nós usamos a palavra qualidade, né, no comércio, na construção, nas indústrias, né, tudo tem que sair muito bem feito, né? E esta qualidade, ela tem um conceito assim meio subjetivo, né? Ela está muito relacionada com as percepções, as necessidades e resultados de cada indivíduo. As virtudes, então, né, gente, elas se configuram em qualidades e são hábitos capazes de levar alguém à excelência, ou seja, ao que há de melhor na condição humana. Vamos citar algumas qualidades do verdadeiro cristão: conhecimento e humildade, caridade e amor, obediência e diligência, fé e esperança. Resumindo, o cristão é obediente a Deus. Se possui essa qualidade, as demais virão naturalmente. E como é difícil ser obediente a Deus. Assim como foram, né, os grandes missionários que vieram ao mundo. E Jesus nos mostra como ser. Então, qual o nosso trabalho? Usar essas qualidades em nós. Porque se nós não usarmos em nós, não vamos entender como é que elas funcionam. Porque sempre é muito interessante nós ouvirmos. A gente ouve, mas não coloca em prática. Então, nós necessitamos colocar em prática as qualidades, porque essas é que vão enriquecer-nos para o futuro. Nós devemos usar os nossos
bens deste mundo de forma correta, com qualidade, ou seja, da forma mais caridosa possível. Isso é caridade para comigo e caridade para com o outro. É botar em prática. Pois foi Deus quem colocou à nossa disposição esses bens para que nós possamos desenvolver o nosso espírito, como já foi dito. Vamos ver como é que nós poderíamos utilizar isso. Quem é rico tem a oportunidade de desenvolver a qualidade de ser caridoso. Quem é pobre, a qualidade de ser trabalhador para manter a sua vida. Quem estuda a qualidade, há de saber ensinar paciência e humildade. Quem é orgulhoso, desenvolver a qualidade da humildade. E assim por diante. Esse é o nosso trabalho aqui. Nós estamos, como disse a Socorro, nessa encarnação, para fazermos isso, desenvolvermos a melhor qualidade. E assim, quando nós voltarmos à pátria espiritual, nós levaremos os verdadeiros bens que lá são contados, as boas qualidades. Como diz o texto de Pascal, és rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as virtudes. És pobre dela? Vai para um dos da última, onde será tratado de acordo com os teus haveres. É algo que nós precisamos mesmo colocar em nossa mente de que precisamos pensar no futuro. Nós não pensamos nesse futuro. Ninguém pensa, e depois da morte? Como é que eu vou estar? Quando nós começarmos a pensar, lembremos-nos desta lição para respondermos as perguntas que a Socorro fez. Nunca é tarde, né? Para a gente melhorar, né? Dando continuidade aqui ao Evangelho, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões da riqueza, foge aquele que julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta o dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um início cetil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Nádia, eu queria falar sobre esse assunto. Essa é a maior certeza que devemos ter, sabe? Teremos que prestar contas de tudo que recebemos, desde nossa casa, nossos bens e até mesmo o nosso corpo. Vamos ter que prestar contas de tudo para quando sairmos daqui. Porque nada que existe aqui é nosso, mas é nada mesmo. Tudo nos foi emprestado, até mesmo esse corpo, que um dia teremos que abandonar, a gente querendo ou não, né? Então ele também é emprestado e vamos ter que prestar contas do que fizemos dele, que é nossa responsabilidade mantermos ele bem para podermos ficar o maior tempo possível aqui aprendendo. Infelizmente, as fortunas acabam por minar o amor e a fraternidade que existe nos corações dos homens. A cobiça, a mesquinhez que surge é a perdição da grande maioria dessas almas nesse tipo de resgate, que eu considero uma das provas mais difíceis que existem na Terra, né? Quando você recebe muito, os caminhos que possam te fazer sair do correto são grandes. Eu compreendo que o homem que conquistou uma fortuna, ele tem orgulho do seu feito e quer aproveitar. Não tem nada contra isso, né? Ele pode viver muito bem, uma casa muito melhor do que os outros, mas desde que ele não se esqueça que isso não é dele. Mas vamos ser sinceros, uma boa parte dessas pessoas mais ricas, elas são mais vazias, infelizmente. Estão tentando sempre suprir a carência afetiva que surge disso com bens materiais.
Então, eles vão sempre querer mais, mais. Você pode ver com tanto agora exemplo na mídia, né? A gente consegue ver. Nessa vida, eu tive a oportunidade de viver, né? Com alguns desses milionários bem de perto. E acho que isso que foi o meu aprendizado pessoal, sabe? A vivência por anos no meio de muitos deles. Me fez enxergar coisas que adolescente, quando a gente é mocinha, adolescente não vê. Eu vi fortunas de uma geração acabarem da noite para o dia. Por exemplo, o jornal onde eu trabalhei. Eu fiquei lá há 14 anos e eu vi que um jornal, uma potência de 45 anos, eu vi ela falir, assim, da noite para o dia, praticamente. E aí deixou 2.500 famílias sem sustento. Porque ela faliu, não tinha como pagar, e as pessoas não tinham no dia seguinte para onde ir, né? Imagina o desespero. Então, dessa experiência, eu entendi a responsabilidade dos que têm muito dinheiro, porque deles que provém o sustento de tantos e tantos. Então, a gente fala que quer vir aqui rico, mas não é para ficar passeando de iate por aí. É para a gente utilizar os nossos bens para desenvolver aqueles espíritos, aquelas famílias, dar o sustento para elas. E a maioria acaba se perdendo no caminho. Eu vi pessoas se matarem depois disso, suicídios. Eu fico imaginando o peso desse homem, que, né, está levando toda essa mágoa dos outros em cima dele. Então, a gente tem que pensar que não, é uma coisa que eu não tenho mais. Isso eu consegui, gente, nessa vida. Inveja, né? Porque eu vi quanto eles são solitários e quanto é difícil a vida dele. Aquilo é tudo passageiro. Eu vi essas pessoas com olhares vazios, distantes, solitárias, porque elas nunca tinham certeza de que quem estava com eles, ou próximo, estavam por gostar deles ou por causa do seu dinheiro. Até mesmo os familiares que tinham. Eles sempre ficavam olhando de rabo de olho porque não sabiam se eles estavam ali mesmo porque gostam. Esses bens, se analisarmos, nos foram dados para utilizar enquanto estamos na Terra. Não vamos conseguir levar nada conosco, mas nada mesmo. E os meios com que conseguimos seguem um plano dado por Deus, porque nada é por acaso. Entendeu? Mesmo aquele que ganha na loteria. É Deus. É sorte. Não, é Deus. Os bens materiais, talentos e os recursos herdados são os disponibilizados pela providência divina. Eles são empréstimos que deverão ser utilizados para o aprimoramento e para o progresso de cada pessoa, si mesma e da coletividade. Portanto, nada nem ninguém é nossa propriedade. É isso, gente. A gente só leva realmente, como a nossa colega disse, o que a gente desenvolver aqui dentro. Continuando a leitura do Evangelho, mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-lo a seus descendentes? Disseram, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não. Permitindo-lhe que adquirisse, é possível, haja Deus, tido em vista recompensar-lhe, no curso de sua existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação de seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Ana Maris, eu quero falar sobre esse parágrafo que você leu. Então, nós estamos aqui finalizando o Evangelho desta noite. E o Espírito Protetor nos explica claramente que a preocupação e o trabalho exaustivo que temos para deixarmos uma herança aos nossos pode se tornar infrutífera se nos desígnios divinos estiver estabelecido que esses bens acumulados, mesmo honestamente, não irão para nenhum dos membros da nossa família.
Olha que coisa interessante. Às vezes, nós trabalhamos tanto para deixar as coisas para os nossos filhos, né? Para a esposa, mas será que está nos desígnios divinos? E nós atestamos isso nas fortunas que se esvaem pouco tempo após os sucessores haverem tomado posse. E devemos também compreender que, permitindo Deus que tenhamos muitos bens, é para o nosso uso. Sim, e devemos ter o que a riqueza proporciona. Mas temos que saber dividir com quem nada tem. E como é essa divisão? É levando o desenvolvimento material e moral a todos, empregando a nossa fortuna para pesquisas, criando emprego para as pessoas, auxiliando as entidades beneficentes e por aí vai. Assim nós vamos empregando. Porque nós temos muitos homens riquíssimos que praticam a verdadeira caridade. Esses, quando chegarem na vida futura, receberão as honras devidas por terem aplicado seus bens em favor do próximo e do planeta. Porque nós precisamos perceber que se nós temos todo esse desenvolvimento tecnológico, alguém está pagando. E não é o governo apenas. Ou seja, não somos nós. Quando falamos governo, somos todos nós. Mas não é. Então, fortunas são colocadas por pessoas que elas têm esse interesse em desenvolver as vacinas, os meios de trabalhos mais produtivos, né? Fazem pesquisas e tudo, eles são financiados para isso. Há os financiamentos para que o homem vá ao espaço, que busque o conhecimento no fundo do mar, no fundo da terra, são pesquisas. E essas pesquisas são financiadas por famílias que têm muito dinheiro, né? Então, isso é muito importante a gente entender, porque nós, como disse Emmanuel, a gente condena quem é rico, condena o dinheiro e diz que quem é rico é desonesto. Não podemos fazer isso, não pode ser alguma, né? Porque nós temos uma riqueza também. Nós somos mais ricos que alguém. Somos desonestos por isso? Todos nós somos mais ricos que alguém, né? Sempre tem o mais pobre, depois vem eu, depois vem a Socorro, que tem muito dinheiro, depois vem a Ondina, que tem mais dinheiro, a Ana tem mais, e aí depois vem a Nádia, que tem mais. E só por isso, não, nós estamos trabalhando, buscando honestamente, né? Nós não podemos usufruir da riqueza de forma desregrada e egoísta, para não sermos o rico da parábola, o rico e Lázaro. Todo mundo conhece essa parábola, porque ela ilustra muito bem o que ocorre com aquele que não utiliza os seus haveres em benefício dos que necessitam. Mas não precisamos ser ricos para sermos bons. Isso é muito importante a gente entender. Precisamos utilizar mesmo os parcos, ou seja, poucos recursos em auxílio dos que têm dificuldades. Um pão alimenta. A riqueza não é de bens materiais apenas. A Ana lembrou muito bem, eu sou rico por ter um corpo. Não importa se ele é defeituoso ou não. Posso não ter uma perna, posso não enxergar, porque a maior das riquezas que nós possuímos é a possibilidade de estarmos aqui encarnados neste momento. Não me importa a condição, importa como eu vou utilizar os recursos que eu tenho. Sejamos ricos naquilo que nós temos. Não importa se é muito ou pouco. E aí, sim, nós vamos fazer muito em benefício nosso e do próximo. E quando nós chegarmos lá, nós seremos ricos. O meu irmão, ele usa uma frase muito interessante. Às vezes, a gente vai falar, precisa fazer isso, mas nós não temos dinheiro, né? Lá no Lar Ismael. Aí ele fala assim, não se preocupe, porque Deus é muito rico. É isso. Nós estamos para desenvolver o trabalho, mas eu não tenho ainda o recurso material, ou não tenho nem a ideia ainda pronta. Mas a ideia Deus vai nos dar também, e o recurso também. Deus é rico. Ana Marques. E chega mesmo. Já tive experiência da gente começar uma coisa lá, nossa, hoje a gente não tem lanche para entregar, né, pessoal? De repente chega um vizinho, olha, a gente queria doar. Você olha um para a cara do outro e fala, não acredito. É mais uma lição para a gente, né, do que o doar, mas acontece. Então, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho, adorei esse evangelho, como todos, mas esse foi muito especial, e eu agora vou pedir para a nossa irmã Nádia que faça a prece final,
e a fluidificação das águas. Bom, gente, que evangelho maravilhoso, né? E muito tocante, fiquei muito tocada de verdade. Vamos agora agradecer a Deus por essa oportunidade de mais um evangelho no lar tão importante para o nosso crescimento, né, espiritual. Que Deus possa e mostrar o caminho certo, né, para cada um na sua evolução. E peço aos nossos mentores, fluidifique as nossas águas. Tenha uma boa semana para todos. Que Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda às 18 horas.